oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedento a alma pede, a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo. Aqui é o irmão Jaime, mais uma vez, aproveitando esta rica e abençoada oportunidade, né, meus irmãos? Estamos aqui hoje iniciando o segundo dia da campanha Nosso Corpo, Templo do Espírito Santo, amém? Curando o corpo e a alma, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ontem, no início, nós conseguimos aprender um pouco, né, em relação ao nosso corpo, o que ele significa para Deus, como que temos que agir, né, para agradar o Senhor nosso Deus e não desagradá-lo, né? Ontem nós meditamos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, onde a palavra bem dizia assim: ou não sabes vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, de que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço. E glorificai, fica alegre, pois a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, né? E aí nós acabamos que não iniciamos no 18 e no 19, nós iniciamos lá no 6, né? Lá no versículo 1 do capítulo 6. E graças a Deus, Deus falou abundantemente conosco ali, naquela pregação, né? Saudar os irmãos aí na paz do Senhor Jesus, aonde quer que chegue essa mensagem. Porque sabe, irmãos, eu fico feliz porque Deus tem dado a oportunidade de fazer o ID, sabe? Dado a oportunidade de levar a palavra, às vezes, a quem nem imaginava que a palavra ia chegar até ela através do celular, né? Através de um amigo falando: ó, te mandar uma mensagem aí que o pastor Jaime postou. Se eu ouvir, você ouve, né? Só irmão Jaime não, irmãos. Tem pastor do mundo inteiro aí, sabe? Eu não posso pensar que eu sou o santarrão e todo mundo o resto é do demônio, não. Eu tenho que pensar que existe uma seara que é grande e os trabalhadores são poucos. E quem fizer errado vai dar conta a Deus, não é a mim, não. A minha função e obrigação é fazer o ID, né? É fazer o ID, pregar o evangelho.
Agora, se eu levantar contra um irmão que está fazendo a mesma obra, isso não é bom para o reino de Deus, não. Por isso que eu sempre falo aqui, sabe, meus irmãos? O reino das trevas é mais prudente do que o reino da luz. Né? Você já viu a turma do mal levantar um contra o outro? Eles não levantam. Né? Eles até se respeitam para não ser destruídos. Mas não deixa de ser do mal. Agora, os do bem, não. O que se diz do bem, né? Porque isso não é o do bem, não. Às vezes a pessoa critica a outra igreja por membro dela não ir para lá. Ela critica outro pregador. Ela pega só um pontinho ali para criticar o pregador. Não sabe. Não pegou a mensagem inteira. Pega só um pedacinho para diminuir o irmão, para diminuir o ministério do irmão, para diminuir o chamado do irmão. E isso é vergonhoso para nós que dizemos que somos de Deus, tá? Por que não faz que nem nós, então? Ora a Deus, pega o celularzinho, grava uma mensagem e manda. Para abençoar alguém, né? Hoje aqui na minha cidade eu deparei com um rapaz. Cheguei até a fazer serviço na casa dele, trabalhei lá, pois ele teve depressão. Mandava mensagem quase todo dia, né? Pedindo oração, falando que queria tirar a própria vida, né? Aí voltou para a igreja de novo, começou a buscar, mas as forças às vezes foi pouca, né? E hoje esse jovem senhor de menos de 45 anos, um pouco menos, acabou fazendo aquele intento que o inimigo pôs no coração dele. Acabou tirando a própria vida, né? Então, é para isso que serve o evangelho, é para o ID, né? Aí, em vez de nós ficar preocupando com quem, outra pessoa que está fazendo a obra, a gente, em vez de incentivar, a gente vai diminuir, vai procurar defeito, né? Aí, se a pessoa trabalha, a obra cresce, aí ou ele é charlatão, ou ele está falsificando a palavra, ou ele está roubando, mas não vê que Deus tem capacidade de fazer o ministério dele crescer através da seriedade dele, não. Tá? Então, por isso que estamos vivendo nos últimos dias. Então, uma pessoa que se diz que o Espírito Santo habita nele não pode ter essas atitudes, não. Tá? Mesma coisa, não é só na igreja, não, é no trabalho, é na escola, é em casa. Você não tem que diminuir o outro. Você tem que lutar e conseguir aquilo que o outro conseguiu, não é diminuir ele, inventando desculpinha, diminuindo a capacidade da pessoa, não. Isso acontece muito no meio nosso. As trevas não levantam contra as trevas, mas a luz, vixe, além de levantar a conta, ainda propaga, hein? Então é muito sério, meus irmãos. Ou não sabe vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmo. Amém, meus irmãos? Então, ontem meditamos aqui, né? Falamos um pouco aqui também sobre ter responsabilidade. Responsabilidade em cuidar do templo, né? Qual é o templo, irmão Jaime? Cuidar do nosso corpo implica em fugir das contaminação mundana, fugir dos excessos, né? Então nós temos que estar vigilantes para fugir dessas coisas. Em Provérbios 2, em Provérbios 20, versos 1, diz bem assim para nós. Em Provérbios 20, a palavra nos adverte. Provérbios 20,
versos 1, fala sobre a bebida. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte é alvoroçadora. E todo aquele que nele errar nunca será salvo. Né? O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que nele errar não será sábio. Né? Olha só, meus irmãos, um versículo só, o vinho é bebida alvoroçadora. E eu sei muito bem de onde o Senhor me tirou. A pessoa cria uma coragem, né? Às vezes, quando chega no outro dia, nem lembra a metade das coisas que fez. E quando vai lembrando, dá vontade de enfiar a cabeça num buraco e não tirar. Tanta vergonha que fez na casa dos outros, tanto vexame, tanta baixaria, né? Então, por isso, em Provérbios diz para nós evitar os vícios. O vinho é alvoroçador, né? E todo aquele que nele errar não é sábio. Quantos e quantos lares, empregos, vidas são perdidas por causa desse vício e outros vícios mais. Então, por isso, meus irmãos, nós temos que buscar e ter uma vida saudável com o Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E para nós estarmos saudáveis, nós não podemos nunca esquecer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, nós temos que buscar uma vida saudável em Cristo Jesus, amém? E a palavra de Deus continua dizendo para nós, meus irmãos, para nós buscar uma vida saudável, tá? Em 1 João, capítulo 3, versos 1 e 2, diz bem assim para nós: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que há de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Amém? Então, isso é, meus irmãos, para nós ficar tranquilo, né? Ficar tranquilo porque Deus é bom. Deus é bom e tem cuidado de nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque Deus é aquele que salva, liberta, cura, conduz ao céu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que tem nos dado a vitória sobre todas a sorte de males. Então, por isso, nós somos templos do Altíssimo, né? Então, para isso, já dizíamos ontem, e estamos tornando hoje a lembrar, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós temos que estar cada dia mais vigilante, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Buscaram a vida saudável. Glória a Deus. Porque Deus é muito bom para nós, meus irmãos. Às vezes nós queremos buscar, queremos procurar caminhos que parecem direito, mas o final
é caminho de morte. Porque Deus é bom e tem confiado em nós. E o propósito do templo, meus irmãos, o templo é um lugar de adoração. O templo é um lugar onde nós devemos adorar ao Senhor. E nós, como templos do Espírito Santo, temos que ser adoradores. Devemos usar o nosso corpo para glorificar a Deus em tudo que fazemos. Ô Senhor, hoje o Senhor abençoou que eu consegui realizar um bom trabalho, porque o Senhor é glorificado, né? Já disse aqui em outras ocasiões, às vezes as pessoas que nem conhecem a Deus e acham que é o tal, né? Nós devemos glorificar o Senhor nas pequenas coisas, porque Ele é bom, né? E enquanto vivemos, devemos nos santificar para o Senhor, porque Deus é bom, Ele nos guarda, Ele nos salva, nos liberta, nos cura. Cristo quer nos apresentar irrepreensível diante do Pai. Deus nos confiou o privilégio de sermos seu templo, olha só, morada do Altíssimo. Precisamos viver em santidade, cuidar do nosso corpo e usá-lo para a honra e não para a desonra, né? Quando nós unimos a quem não é do Senhor, nós estamos desonrando ao Senhor. E nós precisamos vigiar como nós temos tratado o nosso corpo. Porque se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, se alguém que está contaminando o templo, arrependa-se e permita que o Espírito Santo venha santificar-te, venha colocar você nos caminhos do Senhor. Amém? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, para que possamos ser curados, sarados e libertos, porque Deus é um Deus de honra, é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Amém? Em nome de Jesus. Aí você vai perguntar de novo, irmão Jair, mas o que é ser templo do Espírito Santo? Meus irmãos, é se afastar do pecado que destrói o corpo. Como templo do Espírito Santo, somos chamados a viver uma vida de santidade e pureza. Viver em novidade de vida, né? Como disse o texto-chave da campanha, que faz nos lembrar, perguntando que não sabe que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, é o templo que habita em vós, ou quais possuis da parte de Deus o que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Devemos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, evitando as impurezas e buscando a santidade. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Não era para ser, mas a desobediência fez com que o pecado entrasse no mundo. E a humanidade paga até hoje, né? A pessoa só é livre do pecado original se ela aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas não é aceitar ir lá e tomar um banho, não. É aceitar e permanecer. É aceitar e ficar firme, né? Isso é que temos que fazer. Por causa do pecado ter entrado no mundo, o pecado separa o homem de Deus. O pecado traz o opróbrio sobre as pessoas, né? Ezequiel 18:4, Romanos 3:23, diz bem que o pecado traz a ira de Deus. E o Espírito Santo nos convence do pecado.
E é preciso cuidar da vida espiritual para estar bem fisicamente. O Espírito Santo permanece dentro do crente, mas é contra o pecado, né? Agora, para nós tornarmos templo e ser habitado pelo Espírito Santo, não adianta ser templo, mas estar vazio. É preciso deixar o Espírito Santo habitar em nós. E o poder, a manifestação do Espírito Santo possa nos capacitar para esse serviço, a boa obra. Eu estou ciente que não é só eu que tenho condições de fazer essa obra. E torço para que mais irmãos entrem a pregar, a enviar mensagem, a ir nos valados, nas biqueiras, nos hospitais, visitar as pessoas doentes. Eu torço, né? Agora, por causa que o irmãozinho lá levanta e faz a obra, eu vou levantar contra o irmãozinho de inveja. Aí já está errado, aí inveja do demônio. Ele já teve inveja do Senhor lá em cima, lá. Queria pegar o trono de Deus e se ferrou. Foi lançado para a terra. E a Bíblia diz assim, ó. Ai dos habitantes da terra, o dragão desceu com grande ira. Né? No serviço do reino de Deus, em Atos 1:8, Jesus disse aos seus discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-lhe-eis testemunha tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tá? Irmão, se você tem mania de diminuir qualquer pessoa que milita na mesma condição que a sua, pare logo, isso é muito feio. Se não pode ajudar, não atrapalha também não. Tá? O Espírito Santo nos reveste com poder e autoridade para sermos testemunha eficaz do Evangelho. Tá? Eu sou testemunha que estou aqui falando para vocês é porque Deus permitiu. Quantas coisas já passei nesses meus 58 anos, irmãos? Sabe? E sou grato a Deus por estar aqui. Porque eu sei que o poder da manifestação do Espírito Santo também ocorre pelos dons espirituais. E o Espírito Santo nos concede dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Nos diz a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Né? Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que nós possamos estar aprendendo mais hoje como é ser o templo do Espírito Santo. Temos que fugir do engano, fugir da prostituição, da mentira, porque Deus não habita em lugares que vivem em desacordo com a palavra. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e bendito Pai, Deus Todo-Poderoso, diante de Ti, Senhor, eis-me aqui, quero Te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra. Deus amado, Deus santo, nos enche, Pai, da Tua presença, que o nosso corpo seja templo do Teu Espírito Santo, porque é isso que a Tua palavra fala. Nos ajuda, Pai amado, ter um coração limpo, ter a mente limpa, pura, santifica nossa mente para que nós possamos ter a mente de Cristo. Pai amado, Pai santo, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar os nossos passos por onde nós formos, que seja de acordo à Tua vontade. Pai querido, Deus amado, quero Te agradecer, ó Deus, pela vida do Teu servo, pastor Jaime, a qual trouxe a palavra do Senhor, a ministração, a qual falando, ó Pai amado, para nós nos santificar, Senhor, para Ti, para que o Teu Espírito Santo possa habitar, possa fazer morada dentro de nós, que somos o templo do Teu Espírito Santo. Pai de amor, Deus querido, Deus santo, toma direção, Pai, das nossas vidas, abençoa o grupo Menina dos Olhos de Deus, cada missionária, cada
o pastor Jaime, o pastor Alex, cada um que traz a mensagem da tua palavra, cada um que louva, que ora, que o Senhor possa, Pai, a cada dia usar cada um como o Senhor quer, porque somos teus, Senhor, vasos teus, Pai amado, Pai santo, que o Senhor venha usar da maneira que o Senhor achar melhor. Então, Pai querido, Deus amado, nos santifica para ti, nos enche, Pai, da tua presença, repreende em nós tudo aquilo que não te agrada, não nos deixa, Pai amado, aleluia, Jesus, a nos corromper com as coisas erradas deste mundo, mas nos ajuda, Pai, a nos separar para Ti, nos santificar, Senhor, para Ti. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, a Tua bênção, abençoa a vida da irmã Miriam, que faz, meu Deus, que o Senhor usa para que ela venha, meu Pai, colocar as campanhas, dar o título das campanhas. Então, é o Senhor, Pai amado, que usa ela é templo do Teu Espírito Santo, Deus, que o Senhor continue usando a Tua filha como o Senhor quer. Pai, eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor já fez e está fazendo na minha vida. Obrigado pelo grupo Menina dos Olhos de Deus, a qual traz palavras, mensagem para nos alimentar, Pai, para alimentar o nosso espírito, Pai amado, e que nós possamos a cada dia, aleluia, Jesus, nos encher da Tua presença, Pai. Eu te peço a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém e louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é teu nome, Pai. Aleluia. Eu quero muito, Deus, falar com o Senhor a respeito do teu Espírito Santo, Pai. E o quanto Ele pode fazer nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos, dos nossos esposos, das nossas famílias. Deus, Pai querido, Pai amado, às vezes eu vejo jogando muitas coisas que eu desejo, que eu sonho, eu tenho jogado fora, por acreditar que eu estou fazendo o que é certo. Muitos dos desejos da carne, muitas das coisas do mundo, Pai, eu tenho jogado fora. Às vezes eu ouço algumas pessoas reclamar da solidão e eu acabo dando risada, porque o Senhor supre todas as minhas necessidades, todas, sem exceção. E quando vem a tentação, que o inimigo nos tenta a fazer as coisas que não é lícito para nós, é muito interessante. O Senhor faz com que meus ouvidos e os meus olhos se fechem. E eu jogo tudo fora para bem longe de mim, com muito cuidado, para não machucar aqueles que o inimigo está usando, e até mesmo para não machucar a mim mesma, Pai. Mas é com alegria que eu digo ao Senhor. Quantas vezes eu já ouvi também dizer: glória a Deus, aleluia. Isso não tem nada a ver, que pode ser assim, mas o Senhor me disse que não pode ser assim.
que a sua vontade é que eu sirva o Senhor, mesmo com meu corpo deformado, mesmo há 64 anos agora, vai completar que eu, todo jeito que o Senhor permitiu que eu viesse, e eu louvo e agradeço ao Senhor, porque de alguns anos para cá, o Senhor tem me purificado, o Senhor tem me mostrado o que o Senhor quer na minha vida, Pai. E é por isso que eu venho aqui, Pai, nessa hora, clamar pelo filho da nossa irmã Nazaré, clamar pelo filho, neto e esposo da irmã Terezinha. Um deles está até com câncer, que ela falou. Que o Senhor possa vir com as tuas mãos poderosas sobre a vida dele. Também quero orar, Senhor, e clamar pelo filho da nossa irmã Ângela Maria, o qual o Senhor nos dá de saber que ele está em tratamento para deixar as drogas de lado. Glória a Deus, aleluia. E eu quero também agradecer ao Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pedir ao Senhor, vai, Senhor, entra na casa também da nossa irmã Ivanilda, limpando, purificando, Senhor, cada pessoa, Senhor, que se envolveu com a bebida alcoólica, que o Senhor venha colocando as mãos, Pai. Em nome de Jesus, também o filho da irmã Regina, Pai. Que o Senhor também toque, tá limpando, purificando, para que todos eles venham acontecer um milagre e recebam a cura do Espírito Santo, Pai. Também a nossa irmã Sônia Xavier, que tem a neta e o companheiro dela. O companheiro da neta é a pessoa que precisa de oração, precisa de cura, Pai. Precisa ser visitado pelo Teu Espírito Santo. Assim eu te peço, Pai, por cada jovem, por cada moço, por cada meninas, meninos que estão nesse mundo, Pai. Jovens já passando da idade de jovem, que o Senhor coloque as tuas mãos, Pai. Por amor do teu nome, Deus. Liberta eles na graça do Senhor Jesus, Pai. Eu peço a Ti, o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina por todo sempre. Amém e amém. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus amados. Pastor Jaime, por essa palavra gloriosa, que eu nem sei como te agradecer. E agradeço também a nossa irmã Elisângela, que também, que também esteve aqui conosco, ouvindo o culto. Nossa irmã Edilene, que também deixou aqui um salmo por escrito. Aleluia. O salmo 105. Eu quero também pedir, agradecer, aliás, a nossa irmã Joana, que nos deixou o louvor e que fez uma oração. Eu quero agradecer a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo por estarem aqui todos os dias nesse grupo, ouvindo as nossas orações. Quero agradecer a todas as meninas dos olhos de Deus que vêm fazer um trabalho aqui dentro do grupo. Aleluia, Jesus. Eu louvo o Senhor por cada momento. Quero agradecer também aos internautas que têm nos acompanhado. Agradecer também a uma das minhas sobrinhas, a Luciene, que me levou a conhecer Jesus. Não que ela tenha feito isso. Na verdade, eu já conhecia. Mas há muitos anos que eu não ia a uma igreja. E foi ela quem me conduziu. Ela e mais 3 pessoas da família dela. Uma o Senhor já recolheu, que foi a mamãe dela. Então, cada vez que eu me lembro, eu chegando na igreja, o vale da bênção, foi como se eu tivesse sido carregada por 4 pessoas e me descessem ali, naquele templo. Glória a Deus, aleluia. Como aquele paralítico, o qual foi direto para a mão de Jesus. Fisicamente eu não estou andando, mas eu posso garantir para você que espiritualmente eu caminho na presença de Deus e ainda sirvo de muleta para algumas pessoas. Não porque eu sou a tal, mas porque Cristo vive em mim e me ajuda a ajudar as pessoas. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus.
e obrigada, Espírito Santo, que habita em mim. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja no meio de vós. Amém. Glória a Deus.